Olá, eu sou Rafa do canal Rafa Fê e hoje eu vim trazer mais coisas legais para nós fazermos juntos. Antes de começar, se inscreve aqui no canal, dá o joinha para nós podermos ter sempre coisas novas para trazer para vocês. O seu like e sua inscrição nos ajudam muito. Hoje eu vou ensinar vocês a fazer um esquema de corpo para vocês poderem criar os próprios personagens de vocês. Eu vou criar aqui com vocês o Curupira e o Saci Pererê. Os desenhos que vocês vão criar vão servir para vocês poderem moldurar e também para vocês poderem criar os quebra-cabeças de vocês, como nós já fizemos nos vídeos anteriores. Vocês vão poder criar os personagens femininos e masculinos, como eu criei aqui a Yara, o Curupira, que eu já falei, a Indiazinha. Para nós podermos fazer esse desenho de hoje, nós vamos precisar de lápis de cor, uma tampinha. Eu usei tampinha de Ice Tea, mas pode ser a tampinha de garrafa que você tiver ou uma moeda. Lápis de escrever, ou lápis de grafite, que seja, e régua. Vamos começar? Nós vamos desenhar dois personagens, o Curupira e o Saci. O corpinho que nós vamos fazer aqui vai servir de esquema para vocês criarem os personagens que vocês quiserem, femininos e masculinos. Eu usei como medida uma tampinha de Ice Tea, de chá gelado. Vamos lá. Eu vou pegar a minha tampinha e vou usar ela como contorno para fazer a cabeça do meu boneco. E o mesmo tamanho que eu usei para fazer a cabeça vai ser o tamanho do corpo. Então eu vou encostar essa tampinha aqui, ó, bem pertinho da base da cabeça e vou fazer um risquinho aqui embaixo. Vou fazer a mesma coisa aqui do lado porque eu vou criar dois personagens diferentes. Fiz a minha marcação. E agora eu vou delimitar o espaço do corpo. Lembrando, vamos fazer isso aqui sempre de lápis de escrever, lápis de grafite, lápis de escrever, lápis de grafite, porque depois nós vamos terminar de fazer o desenho, vamos cobrir com a caneta, com a canetinha, com a caneta de desenho e depois nós vamos apagar. Bom, eu vou começar por esse aqui e eu vou fazer o Saci. O Saci é um menino negro com uma perna só. A lenda diz, algumas versões da lenda diz, que ele perdeu uma das pernas jogando capoeira. E nós vamos fazer aqui só uma perninha. Aqui nós vamos desenhar o shortinho dele. E o braço. Algumas lendas dizem que ele tem um buraco na mão. Alguns dizem que esse buraco na mão ele abriu por de tanto ele fumar. E outros dizem que esse buraco na mão foi feito por um senhor de escravos para punir ele por tanto tentar fugir e roubar. Ele também tem um gorro. Fazer um sorriso de lado, porque ele é conhecido por fazer muitas travessuras, esconder as coisas na cozinha, trançar o rabo do cavalo. Mas dizem que se você quiser pegar ele, você consegue capturar o Saci com uma peneira. E aí, se você tirar o gorro dele e prender ele numa garrafa, ele te concede um desejo. Muita gente diz que já viu o Saci. Minha avó dizia que quando ela era novinha, que ela morava na plantação, perto da plantação lá no Nordeste, ela chegou a ver o Saci várias vezes. Quem já viu o Sítio do Pica-Pau Amarelo também conhece o Saci. Olha, nós esquecemos das orelhas do Saci. Em algumas versões ele tem orelhas normais de uma pessoa mesmo, em outras versões ele tem orelhas pontudas. Vamos fazer as orelhas dele normais.
depois que você terminar de desenhar, você pode criar um cenário para ele. E aí, quando você terminar de cobrir, você pode apagar com sua borracha. Tá aqui o nosso Saci. Ele é um menino negro. Os olhos castanhos e a roupinha dele é vermelha. Tá aqui o nosso Saci. Agora nós vamos começar a desenhar o nosso Curupira. Bom, o Curupira é conhecido como o protetor das florestas. Dizem que ele ataca os caçadores que caçam por prazer. Não aqueles que caçam para comer, mas aqueles que caçam por prazer. Aqueles que caçam as fêmeas com filhotes, aqueles que caçam filhotes. Em alguns lugares do Brasil, dizem que ele corre com um porco do mato mágico e que ele tem o poder de ressuscitar os animais que foram mortos de forma injusta. Ele tem uma característica muito conhecida, que é ter os pés para trás. Dizem que ele tem os pés para trás porque quando ele está correndo para um lado, você acha que ele foi para o outro e assim ele despista os caçadores e deixa eles muito loucos. Aqui, no nosso modelo de desenho, não dá pra gente desenhar bem os pés para trás, mas nós vamos fazer as duas perninhas e vamos colocar aqui, ó, um detalhezinho como se fosse o joelho dele virado ao contrário. Vamos fazer os bracinhos. O Curupira, né? O Curupira é um nome indígena e Curupira significa corpo de menino. Então dizem que o Curupira é um menino pequeno, ele não é uma pessoa adulta. Em alguns lugares dizem que ele tem o cabelo vermelho, outros lugares dizem que ele tem o cabelo de fogo. Os primeiros relatos do Curupira vêm do padre José de Anchieta, depois que os portugueses chegaram no Brasil. Os primeiros relatos escritos, né? O Curupira normalmente tem uma lança, e quando ele aparece, normalmente ele tá sempre muito bravo. Porque as pessoas estão sendo egoístas, estão atacando os animais de forma injusta e cruel. Ele usa uma roupinha de folha. Nós podemos fazer uns detalhes no braço dele. Essa sobrancelha é única porque ele tá sempre muito bolado. E o cabelo dele de fogo. Ah, nossas orelhas. As orelhas dele são orelhas pontudas. Alguns dizem que ele é branco, outros dizem que ele tem cor de índio, alguns dizem que ele é verde, que ele um dia já foi um menino que gostava muito da floresta e acabou virando o protetor da floresta. Outros dizem não, que ele é só um ser mágico que protege a floresta.
Oi, eu sou a Rafaela, professora de oficina de artes. E com essa semana, a Semana dos Sete Mares, eu resolvi trazer um pouquinho da cultura do meu país e contar pra vocês a história do Saci Pererê e do Curupira. Nós vamos aprender a desenhar o Curupira e o Saci Pererê. Vai de novo.